Questão 15. Vamos primeiro ler o texto para poder entender a questão. As diferentes formas em que as sociedades se organizam socioeconomicamente visam a atender suas necessidades para a época. O liberalismo atualmente assume papel crescente, com os estados diminuindo sua atuação em várias áreas, inclusive vendendo em empresas estatais. Então, primeiramente, precisamos nos perguntar o que é liberalismo. Para poder entender liberalismo, precisamos entender um pouco de quem foi John Locke. John Locke ele foi um filósofo inglês da corrente do empirismo. Acreditava que o conhecimento ele vem da prática, do aprendizado através dos sentidos. Ele é um dos principais nomes quando pensamos em liberalismo. John Locke ele defendia uma monarquia constitucional, mas ao mesmo tempo representativa, ok? Em outras palavras, ele ainda defendia a figura de um rei, mas existia um rei e um parlamento que deveria ser respeitado. Se observarmos hoje a Inglaterra de hoje, nós temos um rei, que é o Charles III, filho da Elizabeth II, e temos o parlamento inglês, que é de fato quem governa, quem toma as decisões práticas. Então, o rei existe, mas quem está governando de verdade é o parlamento. Agora, voltando à questão de John Locke. John Locke defendia essa monarquia constitucional, ao mesmo tempo representativa. Tinha um rei, mas tinha um parlamento que deveria ser respeitado. Também defendia a ideia da liberdade intelectual e a tolerância, e não concordava com essa ideia da teoria divina do rei. Então, o rei é algo sagrado, o rei existe porque Deus quis que ele existisse, não tinha esse endeusamento, essa imagem mágica sobre a figura do rei. E John Locke também defendia que a soberania ela não está no Estado, mas na população. Para que isso possa acontecer, é necessário que o Estado tenha um Estado de direito e que os representantes do povo que estavam no parlamento, que promulgavam as leis em prol do povo, da população, e que elas deveriam ser respeitadas tanto pelo rei quanto em relação ao governo que as executa. Assim, o pensamento de John Locke e outros filósofos formou-se a ideia do liberalismo, de forma que temos pressupostos do que seria o liberalismo. 2 pontos importantes ressaltar. Primeiramente, todos são dotados de capacidade para o trabalho. Então você nivela. Todas as pessoas são dotadas de capacidade para o trabalho. É claro que essa frase ela pode ser questionada. Tem-se também a ideia da meritocracia embutida aí hoje em decisões de hoje, mas tem esse ponto. Todos são dotados de capacidade para o trabalho. E o outro ponto, o Estado, o país, ele não tem o direito de interferir na vida e nas liberdades individuais dos cidadãos. Esse é um ponto importante. O que nos faz pensar alguns questionamentos. Qual que é o papel, qual que é a função do Estado? Como que o Estado deveria se portar, agir? Pensando nisso, construiu-se um cabo de guerra, dois lados com ideias diferentes em relação a isso. De um lado, nós temos a ideia do liberalismo econômico, que é um foco na iniciativa privada, na industrialização, no desenvolvimento científico, uma participação mínima. O Estado vai ter uma participação mínima no Estado. Importante também ressaltar aqui dessa ideia
houve um questionamento em relação à quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que questionou esse modelo econômico. Do outro lado, nós temos um Estado mais intervencionista, para citar um Estado mais socialismo, o socialismo em si, movimentos sindicais, greves, buscando melhores condições. E precisamos ressaltar em relação a esse modelo, um Estado mais intervencionista, mais socialista, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ela se colapsou. O modelo não se susteve sozinho. Pensando nesses dois pontos, nós vamos voltar neles novamente. Vamos voltar à questão. Retomando. As diferentes formas em que as sociedades se organizam socioeconomicamente visam atender suas necessidades para a época. Ok. Em cada época, as sociedades se organizam socioeconomicamente para poder atender às suas necessidades. Ok. O liberalismo, como já falamos antes, atualmente assume papel crescente, com os estados diminuindo sua atuação em várias áreas, inclusive vendendo empresas estatais. Empresas estatais pode se tornar um problema, precisamos ressaltar. Se um Estado tem uma empresa estatal, só que ela não tem lucro, e os recursos do Estado começam a ser onerados, isso pode se representar um problema, uma crise econômica, no médio ou longo prazo. Ok? E, por outro lado, temos a ideia do estado de bem-estar. Vamos prosseguir com a leitura da interferência estatal na economia, do estado de bem-estar social. O que seria o estado de bem-estar social? Então, temos em um polo o liberalismo e do outro lado, do outro polo, um estado mais intervencionista ou a ideia do estado de bem-estar social, que seria uma forma de tornar a vida humana mais digna, o estado de bem-estar social, garantir educação, saúde, segurança, emprego, que é a função do Estado, seria, no caso, a função do Estado, deveria ser promovida pelo Estado. Se não tem emprego na economia, o Estado deveria criar artificialmente esse emprego para o cidadão, o que seria importante para permitir que as classes trabalhadoras tenham acesso ao consumo, ok? Vamos prosseguir com a leitura aqui, da ideia da interferência estatal na economia, estado de bem-estar social, da assistência social ampla e emprego garantido por lei e, às vezes, à custa de subsídios. Então, o Estado deveria custear esse acesso ao cidadão, o que poderia onerar o Estado, gastar mais do que o Estado arrecada. Assim, voltamos ao embate. Liberalismo econômico, de um outro lado, um Estado mais intervencionista. Novamente, nos perguntamos, qual é o papel do Estado? Pelo estado de bem-estar social, garantir amplamente acesso à saúde, educação, segurança, ao emprego, a toda essa questão mais social, tem um preço. E o orçamento para poder financiar esses projetos, eles vêm de algum lugar. Uma forma que o governo mais intervencionista tem de arcar com essas questões seria aumentar imposto. Um imposto mais alto, ele vai dificultar a competitividade das empresas e também o imposto sobre pessoas vai tirar o poder de compra das pessoas. Por outro lado, se o Estado começa a gastar muito mais do que ele arrecada, a dívida pública ela aumenta muito, o que pode comprometer o Estado. Temos um exemplo, né, que nós podemos utilizar para podermos entender esse processo, que seria a Argentina. A Argentina é um exemplo de um Estado, particularmente eu considero muito intervencionista, e tem uma crise que tem se aprofundando ao utilizar um dinheiro artificial, que basicamente eles não têm, via bancos públicos.
com a crise. Uma outra estratégia que é utilizada, no caso no país argentino, que aprofunda essa crise, seria o controle artificial do preço dos produtos, o que gera um problema. Imagine, eu sou um empresário, tenho um negócio, um pequeno supermercado, um pequeno comércio, e eu, empresário, eu não posso ditar o preço dos meus produtos. Imagine que para manter esse meu comércio eu pago um aluguel, eu pago energia, eu pago meus funcionários e os meus produtos não estão me dando lucro. Só que eu sou obrigado a vender de acordo com a tabela que o Estado fornece, de preço, no caso. Isso inviabiliza a existência do meu comércio, porque esse preço que é permitido vender, ele é um preço artificial. Esse é um problema. Um outro problema que podemos citar em relação à economia argentina hoje é o controle do câmbio. O peso argentino, o dinheiro argentino, ele não tem está perdendo o seu poder de compra. E o Estado, para evitar que perca dinheiro argentino, ele estabelece um limite de dólar que o cidadão ele pode converter em outras moedas, inclusive o dólar, para poder proteger seu patrimônio. Então tem esse controle artificial do câmbio. Consequentemente, outros dólares paralelos começaram a aparecer. E nesse cenário, podemos citar, está acontecendo hoje, a figura de Javier Milei, que tem a proposta de dolarizar a economia. Resumidamente, dolarizando a economia, usando um dólar que já faz parte da economia argentina, o dinheiro argentino não tem um valor, está perdendo muito poder de compra. E o governo, o Estado, ele só poderia utilizar um recurso financeiro que ele possui para poder pagar sua folha de pagamento de funcionários, financiar projetos, financiar obras, só utiliza um dinheiro que ele possui e não utiliza um dinheiro que ele não tem. Basicamente, resumidamente, essa seria a proposta de Javier Milei. Ok? Então, temos de um lado um Estado mais intervencionista, que poderia atrapalhar ou criar uma crise econômica. Do outro lado, temos um liberalismo econômico, ok? Com foco na iniciativa privada, industrialização, desenvolvimento, uma participação mínima ou menor do Estado. E podemos citar o Brasil, temos a figura de Fernando Henrique Cardoso, um exemplo desse liberalismo econômico no Estado. Então, Fernando Henrique Cardoso, ele foi um dos criadores do Plano Real, que basicamente estabilizou a economia brasileira. Tínhamos um problema econômico muito semelhante ao que tem a Argentina hoje, e ainda com o ministro da Fazenda, na época de Itamar Franco, e no governo dele foi marcado por muitas privatizações de empresas estatais, como bancos estatais, que eram utilizados para poder financiar obras públicas de maneira artificial, agravando a questão econômica, criando uma inflação difícil de ser controlada, porque os governos locais, estaduais, do país em si, faziam um gasto sem um controle adequado. Então, ele privatizou bancos, bancos estatais, empresas de telefonias, por exemplo. No entanto, podemos destacar dois pontos importantes no governo FHC, que seria a ideia da Lei de Responsabilidade Fiscal, que basicamente, resumidamente, o governante ele precisa ter limites em relação às suas finanças públicas, basicamente, não gastar mais do que tem, ok? E um outro ponto que também é importante em relação ao governo FHC é a existência de programas sociais. Programas sociais em relação a Bolsa Escola, Auxílio Gás, Bolsa Alimentação, que está mais ligada a um Estado mais intervencionista, a ideia do bem-estar social. Então, ele soube balancear essas duas questões, a questão fiscal, econômica e também a questão social, ok? Prosseguindo, retomando a questão.
Então, vamos retomar a leitura. As diferentes formas em que as sociedades se organizam socioeconomicamente visam a atender suas necessidades para a época. O liberalismo, atualmente, assume papel crescente, com os estados diminuindo sua atuação em várias áreas, inclusive vendendo empresas estatais. Tem um gasto menor com o Estado em si. Da ideia da interferência estatal na economia, do estado de bem-estar, da assistência social ampla a empregos garantidos por lei e, às vezes, às custas de subsídios. Na Europa, defendido pela social-democracia. Então, um Estado mais intervencionista caminha-se para um Estado enxuto e ágil, ok? Que é um Estado mais liberal, onde a manutenção do progresso econômico e uma maior liberdade na conquista do mercado são as formas de assegurar ao cidadão o acesso ao bem-estar. Acesso ao bem-estar, estabilizando a economia, tornando a moeda estável, no caso, e tendo um menor gasto público. É o que a ideia do liberalismo defende. Nem sempre a população concorda. Então temos esse cabo de guerra em relação a como que o Estado deveria se portar ou agir. De um lado, um liberalismo econômico, de um lado, um Estado mais intervencionista. Prosseguindo, nesse contexto, as eleições gerais na Alemanha. Então, estamos falando da Alemanha em 1998. Poderão levar. Temos aqui dois nomes importantes. Helmut Kohl, não sei se a pronúncia está correta, com longa e frutuosa carreira à frente daquele país, a entregar o posto ao social-democrata Gerhard Schröder. Não sei se está correta a minha pronúncia. Então, nós temos aqui duas figuras importantes. Helmut Kohl, ele foi um chanceler alemão, ele foi um dos responsáveis pela unificação alemã e também da queda do Muro de Berlim. No seu governo, ocorreu a unificação da moeda alemã, que seria o marco alemão. Ele foi um estadista e esteve no poder de 1972 a 1998. E do outro lado, temos esse líder, que seria o Gerhard Schröder, ok? No caso, ele ganhou a eleição, ele foi chanceler na Alemanha de 1998 a 2005 e, curiosamente, no seu governo ocorreu a criação do euro. Então, se abriu-se mão do marco alemão, da moeda alemã que Helmut Kohl criou, para que a Alemanha fizesse parte desse bloco econômico que se tornaria o euro. Então, vamos prosseguir com a leitura. O desemprego na Alemanha, naquela época tinha essa questão do desemprego importante, atinge seu ponto máximo. A moeda única europeia, que se tornou o euro no caso, será o fim do marco alemão. Então, a Alemanha abriu mão do marco alemão para utilizar o euro, no caso. Então, a imagem de Helmut Kohl, antigo líder, começa a desvanecer. Então, ele perdeu a eleição, entra em cena um outro líder, que iniciou com Gerhard Schröder. Agora, questionamento: conseguirá vencer este ano? Então, é na época de eleição, disputa eleitoral. Seja como for, ele luta, mas recebeu um novo e tremendo golpe. Então, no caso, Helmut Kohl, o Partido Liberal, FDP, deixou Kohl. Então, o secretário-geral do FDP, do Partido Liberal, Guido Westphal, declarou: começa o fim da era Kohl. Então, depois de estar no poder durante 16 anos, Helmut Kohl, entra-se um novo chanceler, que no caso foi Gerhard Schröder, e no seu governo possibilitou a criação do euro. É um ponto importante a ser ressaltado. Então, com o euro, o que se tornou um bom negócio para a Alemanha, no fim das contas,
criou-se uma zona de livre comércio entre países que fazem parte do euro. No euro, países que estão participantes hoje, foi um processo, mas hoje temos países participantes como Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Espanha, Grécia, Itália e outros. Vamos retomar ali a questão. Questão 16. A Alemanha ajuda a concretizar o bloco econômico da União Europeia. Então, a Alemanha é um principal país desse bloco. A participação neste bloco implica a adoção de um sistema econômico que, letra A, dificulta a livre iniciativa econômica, inclusive das grandes empresas alemãs. Essa questão não está correta. Então, na verdade, a criação do euro tornou-se uma solução para a questão do desemprego na Alemanha, de forma que suas empresas tiveram uma maior área de atuação. Com a criação dessa zona de livre comércio entre os países do euro, em que ocorre, no caso, uma quebra de barreiras alfandegárias, impostos de importação, exportação, fica mais fluido, mais fácil o comércio. Então, letra A não está correta. Letra B. Ofereça mercado europeu mais restrito aos produtos e serviços alemães. Isso não acontece. Perceba, com a possibilidade do euro, essa zona de euro, produtos alemães, de suas empresas, no caso, elas têm mais territórios para poder estabelecer relações comerciais. O mesmo vale para outros países que têm possibilidade de estabelecer comércio com outros países do bloco do euro, inclusive com a Alemanha. Então, letra B não está correta. Letra C. Diminua as oportunidades de iniciativa econômica para os alemães em outros países e vice-versa. Não, isso não acontece. Não vai diminuir as oportunidades, na verdade, vai aumentar as oportunidades da iniciativa econômica, no caso. Letra D. Garanta o emprego na Alemanha pelo afastamento da concorrência de outros países da própria União Europeia. Ok, garantiu. Com a criação do euro, a Alemanha, suas empresas podem atuar em outros países do bloco, sem as barreiras que eu já citei previamente, mas isso não vai impossibilitar que outras empresas do bloco atuem também na Alemanha. Então, é bom para a Alemanha, mas também é bom, ou pode ser bom, para outros países do bloco. Ok? Então, letra D não está correta. Letra E. Por meio da união de esforços com os países da União Europeia, permita à economia alemã concorrer em melhores condições com países de fora da União Europeia. Assim, União Europeia barra Alemanha torna-se uma economia mais forte, um bloco forte, que tem melhores condições de concorrer, inclusive com outros países que estão de fora da União Europeia. Então, letra E está correta. Essa seria a resposta da questão. Então, essa é a questão de hoje. Fiquem bem e até o próximo vídeo.